Elas na Jogada na Área, mais um episódio onde a gente fala sobre mulheres, sobre meninas que dão um baile no esporte. Pode ser futebol, pode ser vôlei, basquete, carimba. Mais cedo eu falei de carimba e me assustei. Meu Deus, será que as pessoas sabem o que Ainda é carimba, jogam, né? Carimba. Mas ainda é atual, sim, né? Eu tenho fé que sim, viu? Brincadeira de rua, né? De escola, muito bom. Muito bom. Então, assim, a gente sempre traz, assim, mulheres que estão com esse destaque no esporte, de um modo geral. E é sempre muito bacana a gente conversar com elas. E hoje, Cris, hablas em espanhol? Muito pouco. Vamos pedir aqui para a colombiana falar. Mas se bem que dizem que o espanhol chileno é mais difícil do que o espanhol colombiano, né? Vamos ver Vamos aqui. ver se a gente consegue traduzir. Mas nós temos uma intérprete aqui, qualquer coisa, que ela pode nos ajudar. O Elas na Jogada está no ar, então aumenta o som, que o papo tá bacana. A gente conversa hoje com duas meninas promissoras, vamos falar assim, do nosso futebol feminino aqui, né? Em um momento tão oportuno, porque daqui a 2 anos nós vamos sediar a Copa do Mundo Feminina aqui no nosso estado, e isso é muito bacana. Eu acho assim, não só pelo futebol que a gente vai ver, das estrelas, mas eu penso, Cris, no incentivo que esse futebol vai trazer. O que esse futebol vai deixar? Eu acho que vai deixar muita coisa boa. Pois é, um legado que não deve ser... Aliás, o principal legado dessa Copa do Mundo no Brasil não deve ser só de estrutura, deve ser muito mais de incentivo ao futebol feminino, não só os projetos, mas também de ver a mulherada assistindo, frequentando o estádio e ensinando as suas filhas também a jogarem futebol, a gostarem de futebol. E o The Blessed, né, que são as jogadoras, algumas jogadoras que a gente vai entrevistar aqui hoje, é um dos projetos que que abre esse espaço para o fomento ao futebol feminino. E vamos ouvir mais das histórias delas, né? É isso aí, gente. É um projeto que já teve participações em competições estaduais aqui e está dando oportunidade para essas meninas aqui, não só aqui do Brasil, do nosso estado de Ceará, mas como eu falei, hein? Meninas de outras fronteiras aqui, como nós vamos conhecer aqui com a Valéria Daza, que é colombiana. Vamos já colocar uma cumbia aqui para a gente dançar. E vamos começar também com a Mariana Carvalho. Tudo bem, Mari? Tudo. Como é que você tá aí no The Blessed? Bem. Tá bem? É tão lindo o sorriso, gente. Quem tá no rádio não está vendo esse sorriso, mas entendo como sorrisão. E assim, Mari, desde quando você começou a jogar? Como foi entrar no The Blessed? Conta pra gente esse trabalho todinho. Eu jogo desde os meus, acho que 5 anos. Você tem quantos anos? Eu tenho 12. Ai. Eu jogo desde bem mais nova. Vai ver uma águazinha, se quiser. Eu já joguei por alguns times, incluindo nos Estados Unidos, né? Um deles foi o Boston Bolts. E foi lá que eu realmente aprendi o que é o futebol feminino, que eu comecei a jogar com meninas e que eu comecei a realmente amar o meu futebol, comecei a evoluir mais. Quando eu voltei a treinar nos times que eu tava antes. E agora eu tô aqui no The Blast, né? Treinando bem com as meninas, gostando muito do time, da professora e com acompanhamento muito bom. Ah, isso é importante. E aí, você já foi para os Estados Unidos. Com quantos anos você foi? Eu fui com 8. E você foi convidada a jogar? Ou teve alguma competição? Como foi? Foi porque meus pais, minha mãe foi fazer doutorado, e meu pai resolveu ir junto com ela e eles levaram eu e meu irmão. E nisso, né, já que a gente já tinha esporte aqui no Brasil, eles resolveram dar essa oportunidade pra gente jogar lá. E gostou? Muito. Tem muita diferença no treinamento, na preparação? Na preparação só tem a diferença de que se você for jogar mais na grama, né, você começa no seu site e depois vai pro campo quando fica mais novo, mais velho. Olha, bacana. E depois voltou pro Brasil. Né? Que legal. Aqui vai falar mais aí, viu, Mari, sobre essa sua trajetória no futebol. E a Valéria Daza, como você veio parar aqui no Brasil? Entendes? Sim, entendo. É uma história muito larga, mas eu cheguei para buscar mais novas oportunidades para eu, mais experiência.
E também eu cheguei e se você busca na internet equipes de Brasil, em Fortaleza há muito poucos, eh? A ideia seria que hajam mais aqui. Então eu também busquei e eu encontrei de Bless. Era uma muito boa equipe, tinha trajetória também e a equipe profissional. Então eu gostei também e eu cheguei para olhar como funcionava e as meninas de lá muito boas pessoas, a verdade. Acolhedoras, Sim, né? isso, muito. Então eu tive uma muito boa bem-vinda, aprendi muito delas neste tempo. Eu cheguei a Brasil mais ou menos em novembro, a mitad. E ele empecé com Bless em fevereiro, eu acho. Então, sim, assim cheguei eu a Brasil. Eu espero seguir aprendendo muito mais de aqui e poder jogar e mais experiência na minha hoja de vida. Viu com Olha, a família toda, será? A família? Não, eu tô Só. aqui sozinha, assim. olha, para quem chegou ao Brasil em novembro, ela tá falando muito bem, Muito né? bem, né? Tá falando muito Obrigada. bem. Eu não sabia nada, a verdade. Eu só aprendi Ah, assim, no conversando, contato, assim, conversando. escutando, assim, repetindo. E como foi para sua família entender a tua decisão de vir ao Brasil, sair da Colômbia para vir ao Brasil para jogar futebol? Muito difícil para eles, mas eu tenho também um irmão. Ele já embora a outro país também, mas é tempo. Então, para eles deixar que eu fora, mais difícil, mas que eu sou uma menina, então é mais acolhedor para eles. Uhum. Mas eles sempre apoiaram a eu, sempre, sempre. E, e eu estou aqui com o apoio deles, sempre hablo com eles. Mas também nós temos experiência em volando a outros países, então também eles têm uma mente aberta, entende? Então por isso eles estão um pouco tranquilos e conhecem como eu sou também, então isso é muito bom. Muito legal, Muito né? bacana, bacana. E ter esse olhar, né, para cá, para pro projeto, que eu vejo assim que a gente, além do esporte, do estado, ser um celeiro aqui, né, no esporte, a gente sempre revela talentos, a gente também chama, tem essa atração também das pessoas que estão fora, das pessoas que estão fora de outros países, como a Valéria, né, Daza, que veio da Colômbia para cá, e isso é muito bacana da gente fortalecer um projeto, né, que precisa também de mais espaço e precisa também de apoio, né, porque eu imagino que não seja fácil, né, o trabalho do dia a dia, e principalmente em relação de recursos, né, no Sim, aspecto sim. econômico, falando mesmo. Mariana, a Mariana fala até inglês também, espanhol também, né, Mariana? Eu falo só inglês, o meu espanhol é meio ruim. É meio ruim. Só inglês que ela fala. Mas assim, como é que foi o acolhimento com a Valéria e como é que lá é o trabalho de vocês também lá no dia a dia? Lá a gente trabalha... É muito bom lá, né? Quando eu cheguei, eu fui muito bem acolhida. Mesmo que eu estivesse muito nervosa, não tava falando muito. As meninas treinam muito bem. Eu já sinto que esses treinos que eu tenho ido, né? Eu já tenho evoluído um pouco mais. Qual a posição que você joga? Eu tô jogando mais de ponta. E às vezes ataque. Ex-atacante. E exige mais, né? Claro. A categoria é de o quê? Sub-10? A que eu vou jogar no Cearense vai ser sub-15. Sub-15. Sim. Eita, já? Tá. Mas, originalmente eu jogo... Acho que eu jogo mesmo de sub-12, assim. Meu sub normal. E essa preparação, né, para o cearense, né? Além do cearense, tem outras competições também? No The Blast, tem o Cearense mesmo. Pra mim, assim, o que eu sei Para você, é Cearense. que é o importante também, né? Tem que fazer uma boa campanha, né? Sim. E Valéria, fala um pouco de como é a tua rotina aqui, de treino, como é que você organiza o seu dia aqui? Acordo muito cedo, enfim, ou estudar, ou trabalhar, ou Sim. treinar. Conta um pouco como é a tua rotina. Ok,
Eu me levanto sempre temprano, eu gosto de madrugar, é melhor que dormir hasta tarde. Então, eu tenho que fazer a minha comida, eu faço o meu desayuno, depois, às vezes eu também faço antes o almoço, para depois ir a treinar com Blaise. Eu também tenho alguns dias personalizados para eu avançar muito mais. Então, eu também tenho que embora para lá. Ou depois também chego, eu faço minha jantar. Eu sempre estou cozinhando, não tenho muito tempo agora, eu olho isso. Então, eu sempre estou treinando, procuro treinar 2 vezes por dia. Pelo mais para eu avançar muito mais. Então, assim, os sábados também treino com Blaise, os domingos também às vezes, mas eu procuro os domingos descansar, é importante também. E essa é a minha rotina, eu gosto de ler, também estudo português para melhorar, também estou estudando inglês em alguns casos, e esse é meu horário praticamente. Qual posição tu joga, qual posição você joga, e fala também o que é que tem sido mais complicado nessa adaptação no Brasil. Eu jogo agora no meio, mas também atacante. E no Brasil, para eu, é muito difícil o clima. É muito quente, a diferença de Bogotá. Lá é muito frio a comparação. E isso ha sido mais difícil para eu. Também, eu acho que as pessoas aqui falam muito mais rápido. O cearense é demais. Demais, no volume não, velocidade 3 aqui, direto no WhatsApp. É verdade, então é muito mais difícil entender o idioma. Mas creio que por isso eu aprendi muito mais rápido, a escutar muito mais. Também os mosquitos, muito demais. Onde você mora? Bogotá. Não, aqui eu moro em Messejana. Messejana. Sim. Aí mora só? Sim, sozinha. Em uma kitnet. Kitnet. Kitnet, No isso. kitnet, isso. E muitos mosquitos? Muitos, demais. Mas porque é quente, muito esquenta. bicho, aí... Sim, isso. Pronto, eu já ia perguntar. O que é que você já aprendeu, assim, de gíria aqui? Só a gente fala aqui. As pessoas de Blaise ensinaram... Eu só vou falar de 2, que a primeira é o chifre. Isso. Tu sabe o que é o chifre? O chifre, sim, eu entendi. Lá na Colômbia, como é a pessoa que leva chifre? As pessoas falam como o cacho. O cacho? Sim, eu montei cacho a você, ou algo assim. Monte cacho em você. Isso. Monte cacho em você. Ok, está aí. E a outra é aí dentro. Isso, eu entendi isso. Quem te ensinou aí dentro, quem foi? O Chesca ensinou aí dentro, sim, um dia na academia. Tá aqui, gente, só. Então, ó. Sim, eu aprendi isso. Mas o aí dentro, ele tem vários significados no cearense, né? Sim, mas também aí dentro é a brincadeira, né? Sim. É uma brincadeira, Sim. né? Aí dentro, né? Não sei o que, é uma brincadeirinha de... São com vários sentidos, né? É verdade. Você quer relaxar? Ai, dentro. Você quer escrever alguém? Ai, dentro. Você quer mandar alguém para aquele lugar? Ai, sabe? Então tem vários... E o macho? Nunca escutou um macho por aqui ainda, não? Escutou, né? Ei, Não. macho. Eu escuto, mas não sei. Não entende. Não. O macho aqui, Valéria, é como se fosse: oi, tudo bem? Ei, oi, ok, gente. Oi, entendi. legal. Oi, cara, entendeu? Ei, Entendi. macho, tu vai lá comigo sair, não sei o quê. Desse jeito. Ei, até mulher fala macho, viu? Mas é mais para a gente amiga, é? Amigos sim. com... É. Aí o mulher que tem que ter. Ei, mulher. Entendi. Entendeu? Tu vai chamar a Mariana, te chama: ei, mulher, passa uma bola direito pra mim, mulher. Entendeu? Entendeu? Aí pode chamar de mulher. E comida? A comida é muito similar, mas aqui não consegui muitas coisas da Colômbia, então é mais difícil isso também. Mas é boa a que comida. gosta de cozinhar, né? Eu gosto, aprendi, a verdade. Não E precisa, sabia muito. né? Sim, Precisa. é muito preciso. Mas eu gosto.
eu aprendi e eu considero que não tenho a mal sazón para cozinhar, entende? É gostosa, eu. E a comida é boa, eu gosto da comida de Brasil. Tem coisas boas. A tapioca, não conhecia tampouco. Há mais, mas eu não lembro o nome disso. Como Como é o nome? É uma coisa amarela que é um Cuscuz. polvinho. Isso também. Cuscuz. A outra, Ovo Não. com cuscuz. isso, mas há outra que é um polvinho mais... Farofa, isso. Farofa. Isso. É cearense, né? Cuscuz, tapioca e farofa. e ovo farofa mesmo. Isso. Um baião de dois, já comeu, minha irmã? Eu comi assim. Come- É gostoso. É gostoso? Sim. Então, minha filha, você já está em casa. Fique à vontade que você já está em casa. Tem que levar a Mariana para ela comer uma panelada, mulher. Sim. Para ela provar o que é bom do Ceará, né? Tu é cearense, né, Mariana? Sou. Tu conhece a panelada, né? Conheço. Conhece. Então, leva para comer uma panelada para ela sentir o que é bom aqui no estado do Ceará. É boa. Panelada. Panelada. Não, eu não comi. Não comeu panelada? Não. Pois aproveite É e boa. coma. Ali na Messejana tem uns cantos bons, viu? Pra comer uma Tá bom. paneladazinha. Mas não vai jogar depois não, viu? Porque é um pouco pesado. Não, depois. Depois. Como é, Mari, como é que você se sente assim, tão jovem, 12 anos e já vai entrar numa disputa estadual? É a primeira vez que você vai disputar um campeonato estadual? Sim. Pelo The Blessed, né? E aí, você disse que sempre gostou, né? Que tem todo esse início ainda de carreira no futebol. Mas como é que você se sente sendo representando o futebol feminino em um projeto, em uma competição como essa? E no aspecto geral, a gente pode falar das oportunidades também, né? A Fátima Dutra, que a gente já teve a oportunidade de conhecer aqui, a cearense, que participou de um projeto que era o Menina Olímpica, um projeto semelhante ao The Blessed, né? Hoje ela foi convocada, né, pelo Arthur Elias, depois de tanto tempo, né? Eu não sei o que é que passa na cabeça de uma jovem de 12 anos no futebol e no estado do Ceará. Não sei como é que você vê isso. Qual a sua perspectiva? Eu me sinto um pouco nervosa, né, para alguns jogos, mas por mais que eu sinta nervosa, eu vou lá, tento dar o meu melhor. E eu espero muito que esse campeonato que eu jogue, né, aqui no Blast, abram portas para mim, mais oportunidades, né? E eu gosto muito de pensar que, mesmo por mais que seja algo que não seja tão fácil assim, que no futuro eu possa um dia ser uma jogadora, né? Que é isso, pensar nisso? Sim, Né? e eu me esforço muito para conseguir um dia, né, chegar perto disso. Olha aí, que bacana. Vocês têm algum ritual, assim, que vocês fazem antes de algum jogo? Tipo, hoje vou jogar e aí eu vou rezar, ou vou ficar ouvindo música, ou vou ligar para minha mãe, ou ligar para alguém. Vocês têm algum ritual nesse sentido? Não, eu nunca faço algo assim. A Mariana, ela aparenta assim, tão tranquilidade. É. Vê se ela é assim, né, pai? Ela assim, ela não leva o peso da responsabilidade. Assim, olha, eu tô tranquila, vou resolver. Até quando ela fala que fica nervosa, tranquila. Ela fala nervosa, eu tô falando que tá tranquila, né? Mário, não sei se você sempre é assim, cara, na tranquilidade. Nem sempre. Às vezes eu fico estressada por causa da escola também. Às vezes eu fico meio estressada com os estudos. Mas mesmo assim, né? Tá não dando posso para parar. conciliar, né? Não deixa o Sim. estudo, porque o estudo é importante. Né? Vai, Cris. Não, é só para saber da Valéria também, se você tem algum... eu tenho. Mais que todo, ao dia anterior, eu sim rezo e pensar na partido. Como eu vou jogar, é importante a visualização. Mas o dia de partido, para mim, eu não posso pensar em nada. Se eu penso no partido, eu estresso mais. Então, só deixar que fluya, mas escutar música, eu gosto muito, e como se fora um dia normal. Mas antes eu faço uma preparação pequena. Como é que tá o futebol feminino na Colômbia, hein?
Como é? Como é que está, assim, hoje em dia, assim, o futebol feminino lá? Tem a Linda Caicedo, né? Sim, que é uma ela é grande muito referência, né? Sim, é verdade. Há mais também. Eu falo assim, do futebol no aspecto mais, não é nem amador, mas assim, no início, né, do futebol feminino, como é que tá os projetos lá? Os projetos pequenos, né? Para as Isso. pessoas crescer. A verdade agora cresceu muito depois da Copa que houve na Colômbia. Todas as equipes que masculino têm profissional, também agora tem que ter feminino profissional. Então, para as mulheres e as meninas é muito importante porque as equipes têm que ter uma equipe. Então, fazem convocatórias e as meninas podem entrar, podem ter mais oportunidade para chegar ao futebol profissional e, además, na Bogotá, que é a capital de Colômbia, há muitas equipes que não têm profissional, mas têm muita salida para ou equipes de Bogotá para jogar nacionais, sim? Então, eu acho que agora tem muita oportunidade e muita ensinança mais para as meninas melhores. Olha, bacana, né? Que tem uma projeção, perspectiva, né, Cris? De ter projetos voltados para o futebol feminino e desenvolvê-los, né? Muito na linha também do que tem sido feito no Brasil aqui, né? Há alguns anos, não muitos anos, a CBF, né, praticamente obrigou, né? Que os times de Série A e B tenham Tivessem, ali né? times de futebol feminino também, né? Porque senão precisa que a modalidade cresça, se fortaleça. Não acaba, né? Exatamente, para poder ter algum norte ali de perspectiva para jogadoras no país, né? Tanto não por acaso que a gente vai receber uma Copa também, muito por causa desse trabalho que vem sendo feito, mas está longe do que ainda precisa, né? Ainda tem muita coisa que precisa ser melhorada no futebol feminino no Brasil em vários aspectos, em termos de estrutura, de investimento, de valorização, de mídia também para esse setor também, mas é muito no sentido que vem sendo feito aqui, eu acho que é assim, né, aos poucos, e claro, né, contando muito com o trabalho desses projetos que recebem meninas como vocês, né, que estão ali na ponta do trabalho que vem sendo feito de captar esses talentos, de formar esses talentos para ir dar uma visibilidade para vocês em outras equipes maiores e tudo a nível nacional e a nível internacional. Vocês pensam numa carreira, como é que eu posso dizer assim, em breve sair daqui, como é que vocês pensam avaliam essa perspectiva e tudo? Ainda mais com o The Blessed sendo uma grande janela para outras equipes, né? Tá mandando jogadora pro Corinthians, para onde mais, Chesca? Diz aí. Para vários clubes, como é que vocês avaliam isso? Eu quero... Eu penso em, mais ou menos com 15 anos, ir estudar fora, né? Mais especificadamente, ir para os Estados Unidos de novo, para onde eu morei. Porque eu lembro que lá você, tipo, tinha várias... Você gostou de lá, né? Demais. 3 palavras que ela fala, viu, papai? É dos Estados Unidos, Sim. viu? Ela quer voltar. E também porque eu quero estudar em uma faculdade que tenha um time de futebol feminino. O que eu vejo que várias meninas que jogam nos times de futebol feminino lá, das faculdades, né? Tem mais chance de ser chamados para times de lá ou de fora, né? E também porque eu gosto muito do clima de lá, então... E a gente falando sobre o futebol feminino amador, né, na Colômbia, esses projetos, nos Estados Unidos é que tem, assim, variados projetos, né, voltados para o futebol. O futebol dos Estados Unidos feminino é muito forte, né? É um futebol, uma potência também. E aí eu te pergunto, assim, o que é que você viu das meninas lá, Mari, que te chamou a atenção, que está te incentivando a retornar, a ficar lá, a fazer um investimento lá com a tua família? O que é que você viu no futebol que é diferente do futebol daqui? Dos projetos que eu falo. Eu treinei um projeto, né? E eu acho que tem algo lá que faz com que você pense que lá, assim, digamos que aqui você não tem muita oportunidade, você viaja para lá, e lá você vê que você tem 1 milhão de oportunidades abertas para você.
E as pessoas lá são muito acolhedoras. Por exemplo, minha professora, eu não sabia muito português, e ela traduzia para mim, né? Ela era brasileira? Não, ela era americana mesmo. E ela traduzia para mim pelo tradutor mesmo. Quando ela me tirava do jogo para explicar o que ela queria que eu fizesse, me colocava de volta. E é muito bom lá, por isso que eu quero voltar. Qual foi a cidade que você ficou? Boston, em Massachusetts. Ai. E assim, os Estados Unidos, se não me falha a memória, é o país que mais incentiva a prática do futebol feminino, é onde mais tem mulheres praticando futebol feminino, assim, do mais da criança até a adulta, né? E a gente vê aí grandes resultados, né? Super campeãs de Copa do Mundo, Olimpíada, levando troféu e medalha à torta e à direita. Tem mais títulos, né? A equipe que tem mais títulos em competições, né? Fala um pouco também, Valéria, nesse sentido, como é que você projeta a tua carreira e tudo. Sim, mas agora, a diferença de ela, eu tenho mais anos, então eu estou próxima para escolher... Você está com quantos anos? 18. Ela já deu um passo, né, a mais diferente da Mariana, né, que já mudou de país, o que é uma grande coisa, né? É verdade, mas eu agora estou pensando jogar aqui, aprender mais o que eu pueda, não sei eu quando vou voltar na Colômbia, mas se eu volto... Amanhã eu sei que eu aprendi muito daqui e essa era a minha ideia desde um princípio. Então eu depois vou voltar na Colômbia, eu sigo aprendendo mais lá para olhar meu nível e também participar em mais copas grandes para escalar no futebol profissional. Mas também eu fazia tempo, eu conheci como era o futebol da Espanha. Eu treinava na Santa Fe, em Colômbia. E elas tiveram uma copa na Espanha e volamos para lá. E eu conheci também, e eu gosto muito lá. A cultura, tudo muito bom. Eu gostaria, em algum momento, volar para lá, mas a verdade agora, eu creio que ter mais oportunidades como a que eu tive aqui no Brasil, mas em outros países. Seria muito bom conhecer o futebol estadunidense também, se eu tenho a oportunidade. E assim mesmo eu posso ir escalando, mas depois poder chegar a uma boa equipe, estabilizar-me. Mas a experiência é importante assim. Depois estudar, depois pode ser. Aí você estava na Colômbia, foi para a Espanha. Sim, 10 dias mais ou menos, mas eu conheci uma muito boa experiência a equipe de Real Madrid. A verdade é uma coisa muito avançada, a verdade, demais. Era isso que eu ia dizer para você, qual é o seu olhar para isso? Você já falou dos projetos na Colômbia, em outros países, em comparação ao Brasil, ao nosso, em comparação ao Brasil, né, assim, você acha que a gente precisa evoluir muito ainda, ou a gente está no processo? Como é que você pudesse fazer essa comparação, principalmente na Espanha, né, dos projetos? Sim, da Espanha a Brasil, né? Acho que na Espanha, acho que a Colômbia também está num crescimento, e a América do Sul, né, também está nesse processo. Apesar disso, Brasil está em muito bom caminho, para muitas pessoas o nascimento de futebol, então as muitas pessoas, muitos boas equipes olham muito a Brasil. Então, a comparação, a diferença também, como todo, a Europa está muito mais avançado em todo, tecnologia, cultura, então sempre vai haver uma diferença. Mas a verdade, eu acho que há uma coisa que falta, é que os maiores pessoas apoiem. Então, na Europa... As autoridades apoiam, né? Lá sim tem muito apoio, tanto econômico como demais. Então, pode crescer equipes, as pessoas podem estar muito melhor nessa carreira. Então, eu acho que essa diferença mais de Brasil, em geral, Latinoamérica, e também... Culturalmente, eu acho que os latino-americanos sempre sois mais, não sei, fiesteiros, entende? Mais animados. Mais animados. Então, elas são mais pontuais, muito mais corretos. Então, eu acho que essa é a diferença.
Os brasileiros são da bagunça, né, amiga? Sim, a Colômbia também. A Colômbia também, né? Acho que a Colômbia, nós tivemos aqui torcedores do Atlético Bucaramanga, né? Sim. Que é o... Não sei se você teve a oportunidade de ir ao jogo. Foi o jogo da Libertadores, né? O que esses torcedores colombianos fizeram uma farra. Eu peguei, rapidinho que eu peguei um motorista de aplicativo, aí ele comentando, menina, eu peguei 3 colombianos, eles foram fazendo a festa do hotel lá da Beira-Mar até o aeroporto. E era cantando, e era falando alto, e continuava a cantar, e falava, fazia festa, e fizeram a animação toda. Sim. E é muito bom essa energia, né? Assim, bacana. Pois é, e eu lembro também da história, teve gente que passou 2 meses viajando para vir, saiu da Colômbia pegando carona por causa de futebol, gente. E assim, é muito incrível isso, como é que a paixão do torcedor, a paixão, de ver assim, um grupo de pessoas saírem da Colômbia, passar 2 meses viajando, pedindo carona para chegar até Fortaleza e acompanhar um jogo de Libertadores. E dá 0-0, né? Talvez para ele tenha sido muito bom, até né? bom, né? Vocês pensam, assim, a gente falou um pouco aqui sobre futuro, como vocês projetam as carreiras de vocês. Vocês pensam nisso também, do apoio do público, de ver a torcida gritando o nome de vocês? Vocês já imaginaram isso assim? Eu sempre imagino assim, né? Às vezes, quando eu tô treinando, eu tô bem cansada, eu começo a pensar assim, ai, um dia eu virar jogadora, aí eu começo a me ver comemorando um gol que eu fiz, todo mundo gritando. Castelo lotado, já pensou? Eu começo a meio que sonhar acordada. Isso meio que me ajuda a fazer tudo assim, um pouco mais, né, do que eu já faço. E você, Valéria? E eu também. Os momentos mais difíceis, eu tenho que pensar mais alegre para você continuar. Mas eu também pensei muito nisso. Muitas vezes você, antes de dormir, você está aí e pensa muito demais. Então, seria muito boa. Eu sinto muita ansiedade, não sei, muita emoção pelo esse momento. E se você também entra depois a um estádio, você sente essa energia das pessoas e você pensa, quando eu estiver lá, vai ser muito emocionante. Então, algum dia, ojalá poder, muitas mulheres, meninas, nós chegar lá. Quando você fala assim, momentos difíceis, é saudade da família, é saudade da rotina? Fala um pouco. Sim, de todo. Eu acho que o futebol, todos os esportes precisam de uma disciplina muito, muito dura. Então, muitas vezes você tem que madrugar a treinar, comer muito melhor, a diferente não poder comer qualquer coisa se você quer ter um bom físico. Então, também a família, minha caso, aqui sozinha é muito mais difícil. E nesses momentos você tem que pensar muito melhor, ser positivo e para poder afrontar essas situações. A gente está conversando aqui, olha, vocês sentiram já, né, o sotaque internacional em espanhol aqui com a nossa querida Valéria Daza, que é colombiana, que aos 18 anos de idade está morando aqui no Brasil e tentando aí, né, se firmar como atleta de futebol, está participando do projeto The Blessed. Também ao lado dela tem a Mariana Carvalho, que também faz parte desse projeto, falando um pouco sobre todo esse trabalho realizado no futebol aqui no nosso Elas. Se você ligou a TV agora, se você ligou o site agora, acessou o site, ou se você também está na nossa Verdinha agora, estamos batendo um papo bem bacana sobre esse futuro do futebol feminino. Gente, nós sabemos assim que tudo precisa de um apoio, né? Futebol feminino precisa de um apoio financeiro, a gente fala apoio de divulgação, mas eu acho que o apoio financeiro, a parte do dinheiro, eu acho que ela é o que pesa mais. Eu não sei se vocês pensam também, quando a gente fala assim de sonhos, é muito bom quando a gente, eu quero entrar no Castelão lotado, tenho um sonho em ser um atleta, tenho um sonho em ser uma Marta, mas a gente também tem que ver uma realidade que não é para colocar uma água em cima do chopp e acabar com a festa, não é isso. Mas assim, a gente tem que sempre entender que tem um processo a ser feito. A realidade, contando com o apoio dos pais, ela é importantíssima, mas a gente tem que ver também, assim, ter maturidade também para encarar algumas situações, né, que podem acontecer.
O futebol feminino está crescendo muito, né? Eu acho que pode crescer muito mais. Acho que as empresas podem fazer mais investimentos. Né? As empresas podem acreditar mais. E eu acho que tendo essa visibilidade na televisão de uma Copa do Mundo, né? Estamos vendo também finais, não só de futebol, mas de vôlei também envolvendo mulheres. Eu acho que quebra também a história de ser só futebol, futebol, futebol e dá um espaço para outras modalidades e outros gêneros, né, gente? Eu não sei como é que a falar, até porque a Mari demora com os pais, né, Mari? Tem todo esse apoio. Mas eu acho que para a Valéria foi bem mais assim difícil, hein, Valéria? Você disse que mora só, né? Como é o aspecto para se manter, né? O aspecto financeiro mesmo. Você quer ser, como profissão, atleta de futebol? Você pensa nisso? Ou não? O futebol vai ser a parte. Eu quero seguir uma profissão e aliar com o futebol. Como é que você pensa? Eu penso, a verdade agora, eu gostaria de estudar, mas depois, pelo eu penso que o momento para que eu possa chegar a um futebol profissional, que é o que eu quero isto como uma profissão, e se não, eu não estaria aqui, a verdade, pelo é um custo econômico grande, sim, o dinheiro, eu tenho me apoio de meus pais, então isso me ajuda aqui, mas eu sim penso a futebol como uma profissão, e se eu chego a estudar, seria muito depois, quando eu de verdade pense que o futebol não pode ser, então só hasta depois eu estudaria. Tá pensando aí em investir, já está investindo nessa carreira de Sim, jogadora, né? Aí. Quer só ser, mais, né? E só mais pra frente ver essa questão do estudo. Do estudo. Que é o que acontece muito na vida da maioria dos jogadores e das jogadoras, né? Quando estão perto, assim, de parar a carreira e tudo, e aí vão estudar, Vão seguir, né? vão se pensar no que profissionalizar em vão outro fazer, assunto, exatamente. Né? Muito bacaninha aí, muito bacana, meninas. E entrevistas, foi a primeira vez? Primeira. Beba água, que daqui para mais tarde você vai ficar sem voz, viu? Foi o que você fez, hein, Mariana? É porque eu tenho muita secreção aqui. Ai, esse período de chuva e sol aqui, né? Pois beba uma águazinha. Viu? Gente, vocês vão para essa competição. Como é que tá sendo essa preparação? Quando é que a competição começa? Qual a experiência? Ai, você não estava no ano passado, né? Nem a Valéria, né? Mas assim, eu acho que algumas meninas que estavam com vocês hoje podem falar do ano passado, né? De tudo que da primeira vez no ano passado, não foi? Primeira vez no ano passado, a gente sabe que ainda tem por um processo, né? Eu não vou falar nem de resultados em si, porque eu acho que o resultado é que a gente pode tirar até da mesa. O que eu digo é pela primeira vez ano passado que o The Blast foi para uma competição formalizada pela federação, né? Uma competição federada, e está tendo uma segunda oportunidade agora. O que é que as meninas lá falam? O que é que vocês pensam nisso? Essa preparação, fazer diferente? Qual é a conversa que tem lá, hein, Mari? Lá elas sempre estão, eu não sei dizer, apoiando a gente, né? Por ser novatas. Ainda não falaram muito. As muito. que participaram do ano passado, tem meninas, sei lá? Elas ainda não falaram muitas competições, mas as preparações são muito boas no Vitor Fernandes, né? Que a gente sempre tá... O Vitor tá com todas, né? É o personal, né? É muito bom. Ele tá em todas, mulher. Toda entrevista de mim, que meninas que vêm aqui fala do Vitor Fernandes. Eu vou cobrar o cachê dele agora aqui. Então, ele é fera, né? As preparações são muito boas, os treinos são muito bons. E cada treino a gente vai evoluindo, cada preparação a gente vai melhorando, né? Mas isso mesmo que... É esperar, né? E ver como é que vai ser essa competição, né? E assim, como é que tá sendo em relação ao treinamento em si, com a técnica, com vocês? Não sei se vocês já viram os adversários, se já conhecem, né? Se já tem como base o que aconteceu no ano passado. O treinamento é muito bom, né? Ainda tô me adaptando mais. Eu até agora só fui para um jogo, foi um amistoso, mas eu não sei se elas vão jogar cearense, né? Foi um jogo bom, né? A gente ganhou, mas mesmo assim ainda acho que eu tenho que evoluir bem.
Porque elas vão jogar contra Fortaleza, Ceará, né? O que é que se passa quando vê, assim, com essas equipes que já estão bem mais tempo em competições como essas, né? Já tem uma base já formada. O que é que passa, assim, na cabeça quando vê, olha, eu vou jogar hoje contra o Fortaleza, eu vou jogar hoje contra as meninas do Ceará, o que é que... Eu, assim, pessoalmente eu fico nervosa, Oh, né? meu Deus! Eu fico bem nervosa. Geralmente fico mais calada quando eu tô nervosa, né? Mas mesmo assim, eu tento dar o meu melhor no jogo. Tento perceber como o outro time joga, que é algo que eu realmente, se eu não conseguir ver isso, eu não jogo muito bem. E dar o meu melhor mesmo, pra me adaptar mais ainda com o time. E a Valéria, tem acompanhado o futebol aqui, Valéria, assim? Já tem visto o futebol feminino aqui, os jogos? Sim, eu he visto. Nós jogamos um amistoso também contra Fortaleza. O que é que você achou aí? Sim, esse foi um muito bom jogo também com outras equipes. Hemos tenido muitos amistosos também. Então, eu he olhado o futebol feminino de aqui. Já deu É pra muito, ver. é muito legal, porque assim, é um jeito também de trabalhar o nível, né, das Sim, jogadoras e tudo. De referência, quem vocês têm como referência, assim, eu olho para aquela jogadora, queria ser como ela. Que futebol bonito. Quais são as referências de vocês? Eu tenho 2 referências. A Marta e uma jogadora chamada Alicia Lehmann. Eu não sei dizer muito bem o outro nome dela. Que eu gosto muito de acompanhar ela nas redes sociais, principalmente, né? Eu não sei se vocês conhecem. Ela joga muito bem. Geralmente ela posta a rotina dela, o que ela come, Ela é da os onde? treinos. Eu acho que ela é da Suíça. Ela não fala muito assim, né? Ela não fala português, não fala inglês. Fala inglês. Mas... eu gosto muito de acompanhar ela e eu me inspiro muito na Marta também, né? E a Marta é universal. É. E você, Valéria? Vocês conhecem a essa jogadora, Linda Caicedo. Para Sim. muitas meninas na Colômbia é um referente muito grande, que em Latinoamérica eu posso chegar a uma equipe como Real Madrid, tá? Además, é uma muito boa jogadora. Eu tive a oportunidade de olhar um partido dela Que na legal. seleção Colômbia, assim, quando legal. foi a Copa. Pertinho, assim? Sim, um partido, ver. olhar assim. É. E é muito diferente as demais jogadoras, a verdade. É um bom passo a seguir dela. Que Muito bacana, legal. né? Você vê o seu ídolo de pertinho, assim. A gente já está quase se encaminhando para a nossa reta final aqui do nosso Papo do Elas na Jogada, bem bacana, com a Mariana Carvalho e com a Valéria Daza, meninas do projeto The Blessed. Nós tivemos já a oportunidade de conversar muito sobre o projeto, em outras oportunidades, né, Cris? Falar um pouco sobre esse trabalho que é realizado. A Tchesca aí, a técnica presidente, é tudo, né? Ainda Psicóloga, tudo, né? analista, psicóloga, Tudo, né? tudo das meninas aí. Tem um trabalho espetacular com as meninas. Aquela Severina faz tudo, né? Mas é isso mesmo, porque acredita num projeto, acredita num sonho. Quando a gente, não só é o nosso sonho, quando a gente começa a compartilhar de sonhos de outras mulheres também, de outras meninas, aí eu acho que engrandece cada vez mais o projeto. Você é muito jovem, mas fala muito bem, né? Quase americanizado já, gente. O que é que você falaria, e também para a Valéria, para essas meninas que também estão querendo, sabe? A gente, às vezes, vive em uma sociedade tão difícil, né, Cris? Assim, de meninas que, às vezes, sofrem questões de violência, né, violência doméstica, né, com as mães. A gente vê isso todos os dias nos jornais, que isso é tão ruim, e às vezes o esporte, ele resgata, né, em todos os aspectos, no emocional, né, o aspecto mental, que é mais importante, eu acho, né, também. Mas, assim, o que é que você poderia falar para essas meninas que estão querendo seguir, né, na área do esporte, seguir nessa área do futebol, que é o forte de vocês? Você é jovem, 12 anos, mas você já tem uma boa experiência, né? Eu acho que quando a gente viaja, chega em outros países, a gente conhece outras culturas, a gente amadurece até mais rápido, né? Não sei se você sente isso também, mas, assim, se você pudesse dar um conselho, pronto, qual era o conselho que você daria? Responsa, viu?
treinar sempre muito bem e com a cabeça de que mesmo que você esteja cansada, né? Você tem que tentar mais, porque às vezes o cansaço é, digamos, da cabeça, emocional, né? E sempre treinar bem, tentar nunca largar os estudos e ter as inspirações, né? Porque às vezes as inspirações ajudam muito. Sonhar, né? Sonhar. E a Valéria Daz ultrapassou barreiras, fronteiras, Valéria. Você sabe o quanto você é forte. É verdade. Muito tempo em avião. Volando. Quanto tempo da Colômbia para cá? Eu tenho que fazer uma escala na São Paulo. Meu e Deus. são 4 horas de aqui a São Paulo, mais ou menos. E de São Paulo a Colômbia, umas 9, 8 horas. Meu Deus. Eu acho. É mais distante do que ir para a Argentina. Na Argentina são as 8 horas, né? De aqui, Daqui. sim, é mais perto, da Colômbia. Colômbia é mais arriba, então tem que bajar. Sim. Umas 10 horas viajando, amiga. Sim, muito tempo. O conselho que eu dou às mulheres é que, apesar de todo, vocês têm que sempre fazer o que você quer fazer. Porque as portas sempre vão estar abertas e também você, apesar de que não tenha oportunidade, sempre tem que estar preparada para quando a oportunidade chegue, você possa demonstrar todo e não arrepentir-se. E também algo que eu ajuda muito é que as pessoas sempre se arrepentem mais de lo que não fazem, mais de lo que fazem. Então, sempre faz, apesar de todo. Eu estou aqui no Brasil, não sei como terminei aqui, mas eu estou aqui aprendendo mais a cultura. Então, para eu chegar é muito difícil pensar, família, eu estou fazendo as coisas bem. Então, você só tirar-te, lançar-te, fazer as coisas. E eu acho que você sempre pode fazer se você o propõe. Então, isso eu aconselho. Tá Muito aí, legal. tá aí, muito bacana. A gente conversou aqui com a Mariana Carvalho, com a Valéria Daza, meninas do projeto The Blessed, aqui falando sobre essa preparação, e o The Blessed que vai ter aí o campeonato estadual. Minha gente, vai pegar fogo esse estadual. Meninas, muito obrigada, muitas graças. Obrigada a você. Obrigada a você, viu, Cris? Respeita aí o português. Obrigada também, viu, amiga? Foi muito bom, hein, Cris? Foi muito bom e é muito legal ver que um projeto como o The Blessed já é referência fora, né? Que as pessoas procuram. Isso é muito bacana entender que o futebol feminino cearense está cada vez mais se solidificando e trazendo nomes de fora também. É isso aí. Esse foi mais um Elas na Jogada. Se você nos acompanhou na TV, quer rever este episódio e outros episódios, vai lá no nosso YouTube Jogada, que tem muito papo bacana. Um cheiro bem grande para TV, rádio, internet e até o próximo. Tchau!